Olá, meu nome é Caleb Lima e hoje, junto com Cauê Alves de Souza, Cauã Abreu Alves, Maírton Rodrigues da Silva e Antônio Orlando do Nascimento Alves, vamos apresentar sobre a história da rede de computadores. Bom, inicialmente o sistema que era utilizado para a transmissão de dados a longa distância, né, era baseado ali na comutação de circuitos, que seria isso, assim, de modo geral. Era muito parecido com o sistema de linhas telefônicas, ou seja, cada dispositivo era conectado apenas por uma única linha. Se essa linha se partisse, ou houvesse algum problema, a comunicação com o dispositivo seria comprometida. E os Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria, queria aumentar a segurança da transmissão de informações e aumentar também a sigilosidade nesse envio. Foi aí que a divisão de tecnologia da época, a ARPA, ela financiou o projeto de dois pesquisadores da área da ciência da computação, sendo eles Paul Barron e David Donuts, perdão. Eles tiveram a ideia de mudar o sistema de comutação de circuitos para um sistema de comutação de pacotes. O que seria a comutação de pacotes? Ela seria, traduzida assim para termos atuais, se uma pessoa quer transmitir uma imagem, por exemplo, entre um dispositivo e outro, essa imagem ela pode ser dividida em várias partes e cada parte ela seria denominada de pacote, certo? Um pacote de dados. E esses pacotes seriam enviados até o dispositivo de destino, certo? E a mensagem seria recebida. Porém, existiam diversos aspectos que iriam dificultar essa transmissão de dados para que ela fosse feita corretamente, perdão. E o principal deles era porque os dispositivos nesse novo sistema serão conectados por várias linhas ao invés de apenas uma, ou seja, a transmissão, né, desses pacotes poderia se dar por linhas diferentes e era necessário algo que ordenasse esses pacotes para que a mensagem fosse transmitida corretamente. E foi nesse contexto que foi criado, no caso, o primeiro protocolo, que era o NCP, que ele pode ser dito como um pai do TCP/IP, que é um protocolo que vai ser abordado mais na frente na apresentação. E, de modo geral, qual era o papel dos protocolos? Um protocolo de rede ele vai ter ali o objetivo de um pacote de dados, por exemplo, uma mensagem, por exemplo, ele vai dividir em vários pacotes de dados e vai endereçar esses pacotes, ou seja, dessa vez os pacotes vão ser endereçados com um cabeçalho sobre as informações, pode variar muito de protocolo para protocolo, e quando enviados, o dispositivo receptor, utilizando o mesmo protocolo em comum, ele vai receber esse pacote de dados e vai ordenar eles de modo de que a mensagem seja transmitida corretamente. Assim, foi implementada ali, foi com os investimentos feitos, com os projetos avançando, no final da década de 1960, foram feitos ali, foi feita a primeira rede, né, denominada ARPANET, feita ali com 4 nós inicialmente, certo? Sendo ali em 4 universidades americanas, sendo elas o Instituto Tecnológico de Stanford, a Universidade da Califórnia de Los Angeles, a Universidade da Califórnia de Santa Bárbara e a Universidade de Utah. A primeira transmissão de dados se deu nas universidades da Califórnia, entre a Universidade da Califórnia, perdão, e entre o Instituto Tecnológico de Stanford. E os primeiros dados que eles quiseram transmitir foi a palavra login, certo? Porém, infelizmente, a transmissão da palavra não teve um êxito total por conta de que apenas as duas primeiras letras conseguiram ser transmitidas com êxito. Ou seja, apenas a letra L e a letra O conseguiram chegar ao destino e depois disso o sistema falhou. Porém, muitos pesquisadores da área consideram isso como sim como um êxito na transmissão de informação utilizando esse sistema de redes, por conta de que na história esse foi o primeiro a ser registrado e a primeira transmissão de dados ali a ter êxito utilizando esse sistema. E, bom, os próximos passos para o desenvolvimento das redes vão ser abordados nas próximas apresentações e eu agradeço pela atenção. Bom, olá, eu me chamo Cauê e vim aqui por meio desse vídeo para explicar a história das redes computadoras no mundo. Bom, a história das redes computadoras no mundo ela gira em torno de 1970 com dois informáticos, dois cientistas de computação chamados de Bob Kahl e Vin Cerf, onde eles dois criaram dois protocolos de suma importância para as redes, tanto naquela época quanto nos dias atuais, sendo elas o protocolo TCP e o protocolo IP. O protocolo TCP
nada mais é que uma maneira de fazer trocas de uma rede para outra de maneira mais segura, de maneira mais compacta, onde entre uma rede para outra tem o seu tráfego. Nesse tráfego é feita uma análise onde pode saber se está seguro para a informação de uma rede passar para outra sem ter nenhum tipo de interrupção ou então um tipo de corrompimento de uma troca entre uma rede para outra. Se no caso não tenha, é passado de uma para outra tranquilamente. Já a IP nada mais é do que um endereço, que é, como o nome já diz, protocolo de internet, que é o endereço onde é localizado o hospedeiro. Quando ocorre essa troca de informações para outra, ela precisa de um IP para que a informação ela tenha uma maneira de saber onde ela deve ir. É basicamente uma conversa entre uma rede e outra. Após isso, um pouco tempo depois foram criadas as LANs, que no caso das LANs é uma rede local, onde quem tem aquela área de acesso consegue acessar, dependendo do servidor, ele pode dar permissão para acessar. Só que ela é uma área muito mais compacta, é uma área muito pequena, por conta que ela abrange um tamanho mais ou menos entre uma casa, um prédio, mais ou menos nessa quantidade de área. Nisso, foram criadas após elas as WANs, que no caso das WANs ela é uma área maior, uma área muito maior, abrange uma área absurda, que nessa área quem sai por cima disso são as empresas, que as empresas elas conseguem ter maior acesso entre uma rede e outra, ter uma troca de conversas maior, uma comunicação maior. Nisso elas conseguem, né, as empresas e suas filiais conseguem ter essa troca de informação e acabam até saindo por cima disso, se sobressaindo por cima disso. Após isso foram criados os cabos de fibra óptica, que serve como um extensor da rede, onde ele aumenta a localização, perdão, ele aumenta a troca de informação de maneira mais longe, de maneira mais ampla. Ele amplia basicamente a troca de informações. Nisso também foram criadas as redes móveis e as redes Wi-Fi, que no caso das redes Wi-Fi, ela vem por meio de um roteador, onde nesse roteador é conectado ao cabo de internet, e nesse cabo ele dá acesso basicamente para todos naquela área que tem acesso ao Wi-Fi, onde eles podem utilizar o Wi-Fi para fazer pesquisas, ter acesso na própria rede Wi-Fi, aplicativos que demandam internet. Já a rede sem fio ela é basicamente uma rede móvel. Ela é uma rede onde você, com acesso ao seu celular, ao seu próprio computador, se for um notebook, você pode ter acesso a uma rede Wi-Fi, independente do local onde você esteja. Você pode sair de casa, por exemplo, você sai de casa com o seu celular, liga a rede Wi-Fi, rede móvel, e consegue ter acesso à internet. Você consegue fazer pesquisa, consegue fazer trocas, consegue mandar vídeos, enfim, coisas assim. Isso também é uma das redes que ganhou mais sucesso, mais visto recentemente, são as redes P2P. Que no caso das redes P2P, ela tem uma diferença maior do que as redes normais, por conta que as redes que têm recentemente, elas precisam de um servidor e tem os seus hospedeiros. Já a rede P2P não, ela não tem essa de ter um servidor e ter um hospedeiro e ter mais de um servidor e um hospedeiro. Não, todos aqueles que têm acesso à rede P2P, eles basicamente são os servidores e os hospedeiros. Eles podem ter trocas de informações entre si, não precisa ser algo hierárquico, como são nossos modelos. Nisso, caso eu precise de informação e o meu amigo tenha aquela informação que eu quero, eu peço para ele, ele me envia e eu envio de volta para ele. Basicamente uma troca onde não tem problema, é uma troca justa, basicamente, de informações, onde eu consigo ter acesso à informação que eu quero e posso dar informações que eu acho necessário de uma pessoa pegar e que precisa, entendeu? É isso, eu passo minha vez para meus próximos amigos e obrigado. Bem, eu fiquei com a parte da história e desenvolvimento das redes no Brasil. Vou contar um pouco sobre a história dela, como ela chegou, e um pouco sobre a evolução do que deu a meio que ela chegar ao público, as redes, viu? A internet chegou ao Brasil em 1988, por meio de uma conexão estabelecida entre um computador do Laboratório Nacional de Computação Científica da Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma rede da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Ainda em 1988, a Fundação de Amparo de Pesquisa do Estado de São Paulo também estabeleceu uma conexão com a internet. Com isso, fundou-se a Arternex,
um provedor que permitiu que centros de pesquisa e universidades pudessem ter acesso regular à internet. Tipo, ela liberava acesso só para certas coisas, tipo, só para a universidade, não liberou exatamente para o público em si. Porque ela foi liberada para o público, acho que em 1994 para 1995, que ela foi liberada para meios de comércios e ao público. Continuando, né, em 1989, o Ministério da Ciência e da Tecnologia criou uma rede nacional de pesquisa, com o objetivo de implementar uma infraestrutura de internet pelo país. Vai fazer tipo uma pesquisa ainda para ver se realmente tem como estabelecer uma rede lá. Até em 1995, como que foi tipo ela parou de ser restrita e foi aberta para o público, que era antes, até 1995 era restrita, agora aí ela foi liberada. Em 1992, a Conferência da Organização das Nações Unidas criou sobre o meio ambiente e desenvolvimento realizado no Rio de Janeiro, conhecido como Eco 92 ou Rio 92, tornou-se o primeiro evento com conexão à internet. Ela liberou a internet para um evento. Em 1995, após de ser liberado para o público na internet, surgiu o canal VIP, o primeiro domínio comercial registrado no país. Nesse período, sites de notícias, banco, empresas e bandas como Marão Vermelho já lançaram seus websites, que é na internet. Ao final desse ano, cerca de 120 mil pessoas já estavam conectadas na internet no Brasil. Em 1996 foi inaugurado o site do Jornal do Brasil, o primeiro jornal a ser vinculado à internet no país. Em seguida, depois do jornal ter sido criado na internet, os grupos UOL e Terra lançaram seus websites também. Em 1997, teve o resultado das eleições, foi o primeiro a ser divulgado pela internet. Nesse ano, a Receita Federal começou a receber declaração de imposto também pela internet, imposto de renda pela internet. E faz uma pesquisa, de acordo com o Ibope, em 2005, 11 milhões de pessoas já tinham acesso à internet em suas casas. Em tempo de consumo semanal era tipo de 15 horas e uns minutos por semana. Isso é doido. Aí foi só evoluindo. Foi em 2004, antes tinha lançado a Vivo, foi a pioneira da conexão móvel com o lançamento do seu 3G. Depois veio o 5G, como a gente sabe. E é isso. O surgimento do World Wide Web. O World Wide Web foi inventado e desenvolvido em 1989. Ele foi desenvolvido por um cientista britânico, Tim Berners-Lee. Nessa época, o Tim Berners-Lee trabalhava na CERN, que era uma empresa europeia em pesquisas nucleares. Nessa época, a internet já começava a ser a internet que a gente conhece hoje, né? Essa internet era uma rede global de computadores. Só que ela era limitada a esses pesquisadores e eles usavam essa internet para transmissão de dados, arquivos entre si, né? Então, o Tim Berners-Lee, pensando como um cientista, como um pesquisador e pensando nesses seus colegas de profissão, ele pensava em uma forma mais fácil e mais ágil de fazer isso, já que esses arquivos, esses documentos, eles estavam distribuídos entre computadores diferentes, o que complicava mais ainda a transmissão desses arquivos e demorava mais ainda, era muito lento. Então ele propôs, tempos depois, uma linguagem de hipertexto. Essa linguagem, o que era essa linguagem? Ele falava que era uma linguagem em que poderia se unir textos, documentos, links e imagens. Dentre esses textos ou documentos, links que eram direcionados para outras imagens, outros textos, né? Então, pensando nisso, ele começou a desenvolver isso. E eram 4 principais componentes para essa web funcionar, que era
o HTML, o HTTP, a URL e um navegador. Esse navegador foi dado o primeiro nome de World Wide Web, depois ele foi renomeado para Nexus, né? Então, o HTML era o Hypertext Markup Language, que era uma linguagem de hipertexto marcada, né? Então, o que era essa linguagem de hipertexto? Dentro nela, eu conseguia ter textos, imagens e documentos, juntando tudo, facilitando assim o acesso e a comunicação. Então, pensando nisso, ele juntou tudo. Então, também tinha o HTTP, que era o quê? Era o protocolo que permitia a transmissão desses arquivos HTML, essa transferência. Então eu poderia pegar esse arquivo HTML e mandar para alguém, e alguém poderia me mandar também. Posterior a isso, a URL. Essa URL era como se fosse um endereço IP de um roteador, o endereço MAC de um computador hoje em dia, que era um número fixo que direcionava para uma página web, para um site. Nessa época, a gente tem que lembrar que o DNS já tinha sido desenvolvido, que ele foi desenvolvido em 1983. Então, já conseguia nomear esse IP com um nome, né? Então, já era algo mais fácil de se fazer, mais fácil, né? Então, pensando nisso, tinha a URL, que era um valor fixo, um número fixo dado a cada página. Para que eu quero acessar a Google hoje em dia 8.8.8.8 e não ser direcionado para uma página indesejada, né? Então, depois disso, foi o navegador, o World Wide Web. Então, o nome World Wide Web foi o nome do primeiro navegador. Então, ele desenvolveu esse navegador e depois ele mudou esse nome para Nexus. Então, anos depois, em 1991, ele lançou a primeira página na web, que essa página ela falava como se acessava a própria web, como que ela funcionava, né? Então, depois disso, muitas pessoas que não eram mais cientistas, mas pessoas comuns, começaram a se interessar por essa web. Então isso ganhou muitas pessoas começaram a usar essa web, né? Então ganhou muita popularidade. E assim surgiu a web, a www, que sempre vem antes de todo o site, né? Olá, eu me chamo Arley e vou falar sobre o impacto das redes de computadores na sociedade e na economia. Bom, o impacto das redes de computadores, na minha visão, tem sido profundo e revolucionário, tanto na sociedade quanto na economia. Nos últimos 50 anos, essas redes que conectam nossos dispositivos e permitem a troca de informação em tempo real transformaram completamente a maneira em que vivemos, trabalhamos e nos comunicamos. Praticamente todos os aspectos da vida moderna foram afetados de alguma forma. Na sociedade, eu vejo que as redes de computadores mudou completamente a maneira como interagimos. Hoje, a comunicação instantânea é realidade. Bilhões de pessoas ao redor do mundo estão conectadas por e-mail, redes sociais e aplicativos de mensagem. E o mais incrível é que essa conectividade, ela democratizou o acesso à informação. O conhecimento está ao nosso alcance de forma rápida e fácil. E isso deu voz a muitos que antes talvez não tivessem uma plataforma para se expressar. Na educação, na área da educação, para mim foi uma das áreas que mais foram transformadas pelas redes de computadores. Plataformas de ensino à distância permitem que milhões de estudantes ao redor do mundo possam ter acesso a cursos de universidades renomadas sem que a distância seja um problema. Na economia, o impacto é ainda mais evidente. As redes de computadores impulsionaram a globalização de uma forma impressionante. Empresas de todos os tamanhos podem operar em escala global.
E o comércio eletrônico é um exemplo perfeito disso. Gigantes como Amazon e Alibaba, comprar e vender produtos e serviços transcendeu fronteiras. E o interessante é que hoje até pequenas empresas podem competir globalmente, usando as ferramentas digitais de marketing, logística e vendas. Em resumo, as redes de computadores desempenham um papel crucial tanto na sociedade quanto na economia. Elas conectam pessoas, impulsionam negócios, facilitam o aprendizado e geram novas oportunidades em várias áreas. E é isso, muito obrigado.